Hello, 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 com vocês, mais um Batendo Cabelo com Rod Saulete. Aqui quem fala é o Saulete. E aqui é o Rod. E chegamos na metade do All Stars 4 e o drama exala por toda a tela. Eu achei que em algum momento esse All Stars 4 poderia ficar meio enjoativo, meio, sem muito ritmo, mas, pra surpresa, cada episódio tem sido um tiro diferente, tem sido um drama diferente e tem sido bastante divertido acompanhar. Eu acho que foram 5 episódios muito bem construídos. Os desafios podem até não ser tão interessantes, mas eu acho que os episódios como um todo têm sido muito bem produzidos e isso tem garantido bom divertimento. Então eu tô curtindo bastante esse All Stars e ele tem me surpreendido muito bem. Por mais que eu também tenha falado que o último episódio foi, assim, meio fraco, não teve tanta graça e a temporada tava, assim, meio lenta pra mim, esse episódio, como já tá na metade da temporada, foi um episódio muito bom. Eu jamais ia esperar que ia ter esse desfecho e eles estão fazendo as mesmas coisas, mas só que querem colocar algo diferente pras queens fazer. Como a gente já tinha mencionado que tá bem evidente que algumas cenas elas têm que ficar atuando, tipo, fazendo drama, acaba que no final desse episódio, tipo, tem esse mesmo drama, mas só que funcionou de certa forma nesse episódio. O próprio início do episódio já começa com um drama um pouco forçado, né? Porque a gente até havia comentado que após Monique decidir eliminar Latrice, com certeza teria uma repercussão aí, especialmente porque ficou evidente que a Manila Luzon escolheria Monet para ser eliminada porque ela iria proteger sua melhor amiga, a Latrice. E quando o episódio começou, foi basicamente o oposto, né? Porque a Monet ficou completamente revoltada com a escolha da Manila, embora ela tenha falado que ela entendia, mas ela deixou claro no depoimento que quando fosse a hora dela decidir, e se a Manila tivesse no bottom 2, ela nem pensaria duas vezes e mandaria a Manila pra casa, ou seja, chumbo trocado não dói, já que você me escolheu, eu vou te escolher. Então assim, eu achei que as drags poderiam ter levado na esportiva a escolha da Manila, só que não, né? Elas estão ali pra poder mesmo lutar pela coroa, e se elas percebem que uma drag as escolheu como alvo, elas vão, devolver esse alvo. Então eu acho que a Monet exagerou um pouco nessa reação com a Manila, só que eu acho também que ela exagerou dentro do esperado, né? Porque ninguém também quer ser atacado, quer ver a sua chance, a coroa, ser prejudicado. Então, esse momento daí que eu achei que foi interessante no episódio, porque assim, ao mesmo tempo que a gente ficou com raiva da Monet ter tido essa reação, tipo, já que ela falou que ia me eliminar, então eu vou eliminar ela a primeira oportunidade que eu tiver. E no final do episódio, a Manila, ela mudou aquela personalidade que ela tinha na terceira temporada. Isso ela já tinha mudado no All Stars 1, mas deu pra ver bastante que nesse episódio, no final, ela foi bem sincera. Chegou na Monet e falou, eu não ia te mandar porque eu queria te mandar embora. Eu só ia te mandar porque você caiu com a minha amiga e eu tava devendo isso da última vez que ela tava aqui, que foi a Manila que perdeu o lip sync e mandou as duas embora no All Stars 1. Então eu achei bem legal disso e até que aquele drama no começo meio que funcionou pro final. Continuo pensando que aquele drama, aquele chororô da Manila, teve umas partes que foram genuínas e outras que foi bem, forçada mesmo. Nossa, na hora que a Manila levantou do sofá depois de ter conversado com as drags e ficou encarando elas, e depois, saiu emburrada, que ninguém deu atenção pra ela, eu fiquei muito assim, que foi? Que porra foi essa, Manila? Você tá esperando o quê? Sei lá, tava esperando que alguém carregasse ela no colo e aninasse até ela dormir? Nossa, eu achei, bem tosco. Mas é isso, né? Querendo ou não, a gente tem que entender que ali são drags, são personagens, e embora tenha toda essa questão da amizade fora do programa, elas ainda continuam também sendo drags, então esse exagero, essa coisa, de apelar muito pro emocional, fazer essa coisa bem dramalhão mexicano, faz parte da arte drag também. Por isso que a própria Valentina tem se destacado muito nesse All Stars, seja pro bem ou pro mal, porque tem muito fã reclamando. Mas a Valentina eleva ao máximo essa ideia do exagero de um personagem. Então, tudo que a Valentina tem feito, pra mim, tem sido muito bem calculado por ela mesmo. Ela quer aparecer, ela quer passar uma personagem drag que, é o centro das atenções, é a melhor de todas, que não aceita críticas negativas. Ela sempre tá boa, sempre tá maravilhosa. E nesse episódio foi isso. A gente viu que o desempenho dela no Roast foi fraquíssimo. Ainda assim, ela continua acreditando que foi uma das melhores e que não merecia estar no bottom. Mas isso também faz até sentido. Eu acho que foi nos bônus do episódio passado, a Valentina falou assim que por mais que ela receba alguma crítica negativa ou que alguém fale que ela tá indo mal, ela, levanta a cabeça e, continua na dela. Então, eu acho que ela fala isso pra ela acreditar que ela foi boa. E acaba irritando as outras pessoas, porque as pessoas falam, você é cega, você não tá vendo que você foi ruim e tá sendo ruim ainda. Mas eu acho que é igual você falou, é da personalidade dela. Ela tá ali criando um personagem que eu tô gostando, que tá dando entretenimento
entretenimento, drama também. E como eu já tinha falado, todo episódio ela fica aparecendo na porta com um visual diferente. Eu tô gostando. E tem gente que não tá gostando disso. Mas é que as pessoas também precisam entender, gente, que drag não é só maquiagem, drag não é só looks maravilhosos, né, looks de tirar o fôlego. Drag é atuação, drag é exagero, é caricatura. Tanto que esse episódio foi um episódio de roast, o desafio principal foi um roast, pra uma das drags mais caricatas que existem, mais lendárias, que é a Lady Bunny. O RuPaul resolveu homenagear a sua amiga de anos, e aí eles iam fazer um funeral roast pra ela, no caso, né? Tipo, um funeral em homenagem à Lady Bunny, mas um funeral que, ao homenagearem ela, ela seria gongada. Eu achei, assim, bem bacana essa homenagem pra ela, porque Lady Bunny é uma lenda, e ela nunca participou efetivamente de RuPaul's Drag Race, né? Ela já participou de Drag U, mas Drag U foi um spin-off de Drag Race que não funcionou muito bem, embora tenha tido 3 temporadas, mas que infelizmente acabou e já tem anos. Mas enfim, a Lady Bunny nunca participou mesmo da série principal, que é RuPaul's Drag Race, então vê-la finalmente num All Stars e ainda sendo homenageada, pra mim foi um momento muito, muito legal, muito, muito bacana, importante mesmo pro show, pra ele começar a valorizar mais essas drags que fazem, né, a história da arte drag mundo afora. Por ter esse roast da Lady Bunny, acho que quando a RuPaul deu aquela notícia de que, tipo, eu tenho uma notícia muito triste pra dar pra vocês, que é com muito pesar que eu tenho que falar que a Lady Bunny faleceu. Meu, imagina a cara, não a cara, mas imagina o que as drags não devem ter sentido. Até a RuPaul mencionar que é o roast, elas devem ter ficado bem preocupadas, porque elas ficam num quarto de hotel, não tem acesso a muita informação. Até a RuPaul falar, vocês vão ficar zoando ela. Elas devem ter ficado, tipo, arrasadas. Eu ficaria arrasado na hora. Mas aí depois que fala que é o roast dela, elas já ficam mais calmas. Até eu tava pesquisando pra ver se a Lady Bunny tava se aposentando de ser drag ou alguma coisa, mas eu não encontrei nada assim que motivasse, assim, que tivesse um outro motivo pra ela fazer esse roast. Mas pelo que parece só foi mais pra Lady Bunny participar de Drag Race. Conhecendo a história de Lady Bunny e das drags que ela costuma fazer show, dá pra saber que ela toparia super fazer um roast em que ela é um defunto que está sendo gongado, né? É super a cara dela, porque o humor dela é isso, né? O humor dela é um humor muito pesado, muito politicamente incorreto. Ela é uma drag da velha guarda, né? Como a própria RuPaul comentou, né? Que ela, RuPaul, que colocou a Lady Bunny em drag pela primeira vez. Então, assim, as duas estão no mercado há anos, fazendo o seu trabalho aí. Então, era de se esperar que Lady Bunny não se opusesse a fazer esse tipo de brincadeira no programa. E assim, uma coisa que é bacana sobre Lady Bunny é que a gente nunca viu ela sem maquiagem, né? Sempre a vemos montada. Embora tenha algumas fotos que circulem por aí mostrando a Lady Bunny desmontada, mas de fato nenhuma foto assim pode ser tida como essa foto realmente é verdadeira, porque normalmente elas vazam como rumor, mas a gente ainda não viu, né, Lady Bunny desmontada. E eu gostaria muito de ver como é a Lady Bunny desmontada. É que esse daí é o grande mistério, assim, pra quem não mora lá, né? Que quem não conhece ela de perto, né? Sim, né? Pra quem faz parte do círculo social dela, as drags mesmos que trabalham com ela, especialmente as de Nova York, realmente conhecem Lady Bunny. Mas meio que criou esse mito em volta dela, né? Quem é Lady Bunny debaixo de toda essa montação, dessas perucas, debaixo dessa maquiagem. Eu fico muito curioso pra saber como ela é, mas faz parte, né, da graça dela a gente não saber quem que tá ali por trás. Mas eu acho que um dia talvez a gente descubra e talvez vai ser no momento que a gente menos espera, né? Tanto que na internet o pessoal até tinha comparado ela antigamente com aquele ratinho do mundo de Bigman. Eu não sei se você já viu. Não conheço. Se eu não me engano, ainda tem algumas imagens assim na internet que compara ela com ele. O povo é bem shade, pelo visto, né? Mas eu acho que ela deve adorar, porque é a cara dela mesmo, esse tipo de zoeira e tudo mais. Igual você falou do humor dela, que ela é bem, tipo, indecente, eu acho que se o povo gosta da Bianca Del Rio, vai gostar da Lady Bunny. Mas só que a Lady Bunny, ela, tipo, tem umas piadas também que são pesadas, mas é a personagem dela, então ela faz piada com qualquer coisa. Eu só não sei se ela faria uma piada igual a Bianca fez, que todo mundo ficou chateado, de certa forma, com a Bianca, que fez aquela piada com a Blair St. Clair lá naquela época, mas os tipos de piada da Lady Bunny são bem indecentes. Então, quando a Bianca fez essa piada com a estrupo com a Blair St. Clair, tipo assim, teve uma repercussão muito pesada, mas se eu não me engano, a própria Lady Bunny também saiu em defesa da Bianca Del Rio. Afinal de contas, elas são amiguíssimas, né? Mas pelo que eu já vi de Lady Bunny, as piadas dela é nesse nível mesmo, são coisas pesadíssimas, mas é isso, é o personagem dela e quem a conhece não leva pro pessoal, sabe? Por mais politicamente correto que seja, sabe que esse é o personagem dela. A Lady Bunny é como se fosse um roast ambulante, né? Ela tá sempre aí, ofendendo o povo sem dó nem piedade. Mas o bacana da Lady Bunny é que, diferente de RuPaul, né, que tem aí essa sua postura de gelo,
que tenta evitar entrar em polêmica, por mais que ela sempre esteja, né, em polêmicas, mas se tem alguma polêmica envolvendo a RuPaul, por exemplo, se mantém omissa, né? Ela não responde, ela fica calada e deixa a polêmica morrer por si só. A Lady Bunny já é muito vocal no que ela faz, no que ela defende, e é muito bacana que, embora ela tenha essa postura politicamente correta nas suas piadas, na sua arte drag em si, ela é uma ativista muito foda, assim, nos Estados Unidos. Ela sempre tá nas redes sociais criticando a política atual, né? As medidas homofóbicas e transfóbicas que o Trump tem feito, né? Também as medidas xenofóbicas, enfim. Ela é muito vocal quanto a isso, ela critica mesmo. Fora que ela também, se eu não me engano, tem projetos sociais muito importantes, que ela tá sempre fazendo shows, né, beneficentes para poder arrecadar, para poder manter seus projetos vivos. Então eu acho assim que a Lady Bunny é uma figura muito emblemática e muito importante assim pro cenário drag dos Estados Unidos, até mesmo mundial, né? Porque afinal de contas ela é uma referência. Então acho que as pessoas que tenham curtido o aparecimento dela no show, depois podiam correr um pouco atrás aí da história dela para saber quem é Lady Bunny de verdade, porque ela é uma figura muito, muito importante, não só pra arte drag, mas também pra militância LGBT, porque a Lady Bunny, ela é muito foda no que ela faz. Tanto que a RuPaul até comentou, né, que ela foi responsável por criar um grande evento em Nova York chamado Wigstock, que é basicamente, né, um Woodstock, né, que foi o famoso evento dos hippies no final dos anos 60 nos Estados Unidos, que trouxe toda essa questão da contracultura e tudo mais, enfim, essa ideia do paz e amor. Mas a Lady Bunny, ela fez tipo uma versão atual, assim, no início dos anos 90, que era mesmo um show drag ao ar livre e gratuito, né? Quem tivesse lá poderia participar e tudo mais, que era pra mostrar mesmo esses artistas drags de Nova York e de outros lugares dos Estados Unidos. Tem um documentário sobre ele, chama Wigstock mesmo, e aparece Lady Bunny e várias outras drags, assim, memoráveis, falando, né, sobre o processo de criação pra esse show, sobre o processo de montação. É um documentário muito, muito rico, muito bacana, e eu até tenho ele ainda nos meus arquivos, eu até preciso rever, porque é um documentário muito legal. E aí, ano passado, eles, né, depois de um bom tempo sem fazer novas edições desse Wigstock, eles fizeram uma edição nova. Só que aí, né, como essa questão toda da fama que o RuPaul's Drag Race trouxe pro cenário drag, acabou que esse novo show ficou mais elitizado, porque agora eles estão cobrando ingresso, é numa outra área e tal. Mas eu acho bacana que pelo menos eles mantêm vivo esse marco aí que foi pra cultura drag dos Estados Unidos. E voltando pro episódio, eu acho que ele foi, assim, bem conduzido no início. Quando a RuPaul chega e fala do que vai ser, meio que as queens já ficam todas, né, excitadas. Oba, vamos poder gongar a Lady Bunny, uhul. E aí eu acho muito bacana quando aparece uma das juradas convidadas, a Cecil Strong, e ela vai lá ser tipo a instrutora das drags. Eu adoro quando tem esses jurados convidados que realmente curtem arte drag e estão ali pra poder tirar o melhor das drags. Então eu acho que quando a Cecil tava com as drags no ensaio, ela meio que deu boas coordenadas pras drags, né, se saírem bem durante a apresentação final mesmo. Eu curti bastante a interação dela com as drags. Sim, eu também gostei. E a única coisa, assim, que eu não gostei tanto, mas não foi por causa dela, foi porque ela tava tentando instruir a Monique, só que a Monique, ela tem aquele jeito de se autodirigir, né? Conforme ela ia tentando falar com a Monique já cortava falando, não, é desse jeito, desse jeito, desse jeito. Aí ela fala, mas você podia fazer isso. Mas então, eu vou fazer isso assim. A única coisa que eu não gostei é isso, mas só que deu pra ver que ela entende bastante de humor, e isso também eu acho que podia até soar um pouco problemático pra algumas pessoas que gostam de desconstruir, porque como você tá fazendo um roast, você tem que, tipo, acabar com a pessoa fazendo piada. Então, qualquer tipo de piada que você tiver com a pessoa vai ser engraçado, porque é o intuito do roast, que aqui no Brasil, acho que se chama fritada. Então, quando ela fala assim, faz piada por ela ser gorda, conforme você for mais rude, só que não demonstrando ser rude com a pessoa, é melhor. Então, eu acho que isso, pra algumas pessoas, por chamar a Lady Bunny de gorda, deve soar meio estranho também, pra fazer esse tipo de desconstrução no meio de piadas usando a forma física da pessoa. A primeira coisa que o novo público que consome Drag Race, que vem nessa onda, né, da desconstrução, de que a gente tem que combater discursos de ódio e intolerância, essa galera tem que entender qual que é a proposta do roast, né? O roast é um show de humor focado na ofensa, é um show de humor focado em piadas pesadíssimas, politicamente incorretas, que é algo também muito comum no meio drag. O roast é como se fosse o shade muito
muito piorado, nesse sentido de ofender, no sentido de gongar as pessoas. Se a pessoa tem isso em mente, então ela vai assistir o roast desconstruída, né, de que tudo que ela vai ouvir ali, por mais que a ofenda, ela não deve levar tão a sério, porque não é o que a drag acredita de fato, ou que a drag quer propagar, mas essa é simplesmente a proposta do roast. Tanto que muitas drags de RuPaul's Drag Race sempre fazem shows de roast, e o foda é que como as pessoas não conhecem a proposta de um roast de verdade, elas acabam depois pegando trecho desses shows, jogando na internet pra poder desmerecer e pra poder, né, perseguir essas drags que fizeram determinadas piadas. Rolou isso ano passado com a Trixie Mattel, quando em um roast ela zoou a Latrice, falando que a Latrice havia saído de campos de algodão no sul dos Estados Unidos, que eram locais que tinham muita mão de obra escrava, né, no período da escravidão nos Estados Unidos. Mas enfim, o povo também só esqueceu de falar que as demais drags que estavam lá fizeram muitas outras piadas também tão pesadas quanto. Teve piadas antissemitas, né, que é contra os judeus. Então assim, foi algo que tiraram de contexto, porque às vezes também as pessoas que fizeram isso não sabem a proposta de um roast. Então quando o episódio, né, foi ao ar com essa proposta, eu até alertei a galera que me segue no Twitter, né, pra não ver o roast com os olhos que veio um humor comum, porque a proposta do roast é ser algo pesado mesmo. E eu acho que algumas drags no desafio em si entregaram isso. Outras drags acabaram sendo rudes e malvadas, mas sem esse fator comédia, né? E acho que é aí que pega o problema dela se apresentando, que foi uma coisa que a gente havia comentado sobre improvisação, porque roast também é uma coisa meio que improvisação, né? E teve drag ali que passou muita vergonha. Teve umas ali que eu assisti que eu falei, putz, cala a boca e sai do palco que você tá só se queimando e todo o histórico que você apresentou até aqui pode ser comprometido por conta de umas piadas fora de lugar que não tem graça alguma. Pra mim, um dos maiores exemplos nesse sentido foi a Trinity. Eu acho que a Trinity até aqui teve um desempenho maravilhoso neste All Stars, mas na hora desse roast ela passou vergonha, porque pra mim foi a pior de todas. Nenhuma piada decente, ela contando a piada e se perdendo, tendo que repetir palavras, assim, ela perdeu completamente o tom e o ritmo, e pra mim ela foi a pior desse desafio. Esse problema do roast não é só, tipo, você chegar lá e falar um monte de ofensas. Você tem que falar essas ofensas, mas de um jeito bem sutil, como se você estivesse elogiando a pessoa. Pra mim também, a Trinity, assim, foi uma das mais fracas, a que eu achei que foi a pior. Da Valentina, o pessoal até deu risada, só que no momento das críticas, disse pra ela que não sabia se estava dando risada das piadas ou se estava dando risada dela, por ela ser, assim, uma pessoa adorável. Ela tava dando umas risadinhas no final de cada piada, que a Valentina até já falou que ela não tem essa coisa de humor. E a Trinity também, ela falou assim, que não se sente à vontade de tirar sarro de uma outra pessoa assim, mas na hora do shade, todo mundo consegue ser engraçado e soltar essas piadas desse tipo, né? Acho que o que deixa mais nervoso no roast é as pessoas saberem que você tá lá pra fazer uma coisa engraçada. Tipo, é uma coisa já esperada. E quando você tem essa tarefa de ser engraçado, você tem muita pressão e você acaba, tipo, se travando. Por isso que tem pessoas que conseguem fazer isso, tem outras pessoas que, agindo naturalmente, elas são engraçadas, igual no caso da Trinity e da Alyssa Edwards, da 5ª temporada. As duas foram péssimas em roasts, mas só que se você pegar o jeito delas conversando ou falando de alguém, você consegue achar engraçado, porque é uma coisa que elas não estão esperando que seja engraçado, sabe? Mas, assim, se fosse as 3 piores pra mim, foi a Trinity, Valentina e a Naomi também. Por mais também que a Naomi tenha feito algumas piadas, o pessoal deu uma risada, não cativou tanto o público igual a Monique, por exemplo, que acabou ficando nas piores. E o da Monique, ela teve também bastante piada, mas eu acho que o problema da piada da Monique também foi por ser um pouco mais longa. Ao invés dela fazer uma piada a cada 2 frases ser uma piada, ela meio que contou uma história pra ser uma piada, sabe? Mas mesmo assim, eu não concordo, assim, de terem a colocado nas piores por causa disso. Eu achei também legal da Manila ser bem engraçada, porque a Monique colocou ela no final com o intuito de que ela fosse se dar mal. Nesse desafio, pra mim, realmente teve 2 grupos aí que se destacaram, né, pro bem e pro mal. E na verdade, sim, foi metade das drags foram bem e metade foi ruim. Pra mim, Monique, Monet e Manila foram as melhores, foram as que fizeram mais graça, enquanto Trinity, Valentina e Naomi Smalls acabaram sendo não tão engraçadas, e Trinity pra mim foi a pior delas, seguida de Valentina. Mas aí, como All Stars é tudo sobre drama, tudo sobre roteiro, acabou que no fim das contas o RuPaul colocou 4 drags no bottom
atenção, porque possivelmente isso vai ter algum tipo de repercussão mais pra frente, né? Porque ela não faz as coisas só por fazer. Tudo ali tem um motivo, tem um significado. Mas, né, voltando pro desafio em si, eu acredito que a gente realmente pode ver aí quem que é bom e quem que não é na improvisação, e percebemos que Trinity, como já havíamos falado, é uma drag que pra improvisar não se dá tão bem assim. Na 9ª temporada ela foi mal no roast da temporada e acabou ficando entre as 3 piores, e dessa vez ela foi pior, né? Porque eu não consegui rir com nada do que ela falou. Ainda mais que as piadas dela eram longas e completamente sem sentido, a ponto de fazer a gente sorrir. A mesma coisa foi no caso de Naomi Smalls, que resolveu apelar muito para a questão da idade, e a própria Valentina, que fez piadas que acabaram se perdendo também. E o que eu mais gostei na Monique foi ela ter criado uma personagem que é tipo uma pessoa, assim, que a gente costuma ver nesses filmes americanos que exploram essas igrejas pentecostais de lá, igrejas batistas no geral. E tem essas mulheres negras, gordas, que compõem o coral e que tem uma grande presença, assim, né, de palco. E eu gostei bastante dessa personagem que a Monique criou. E pra mim, ela, de fato, merecia estar lá no top 3, né, se tivesse top 3 esse episódio, porque ela foi uma das melhores. Mas Monet e Manila, sim, arrasaram do início ao fim e foram as melhores mesmo do episódio. Quando a pessoa fala que vai fazer um roast, todo mundo tá esperando que você seja engraçada. Então a pressão é bem maior. É o caso, por exemplo, da Trinity, da Valentina e da Alissa, que também foi da 5ª temporada. Elas falando assim normalmente com uma pessoa, elas são engraçadas naturalmente. Só que quando falam pra elas, ó, você vai ter que ser engraçada agora, acho que elas ficam bem mais nervosas e não conseguem, tipo, transmitir a mesma personalidade que elas têm, ficar mais relaxada pra fazer essas piadas no palco. Então acho que se fosse um desafio que falasse assim, ó, o desafio vocês vão ter que fazer, tipo, graça, eu acho que sairia bem melhor elas fazendo graça do que falar, ó, vocês vão fazer um roast que é o principal, fazer piada. Então vocês vão ter que ser engraçadas, é sua obrigação. Aí eu acho que acaba deixando elas mais nervosas ainda. O mesmo caso da Naomi. A Naomi também, quando fala assim com alguém ou manda shade, porque todo mundo quando manda shade é algo engraçado, de certa forma. Mas eu acho que o problema delas é esse. Quando fala que vai ter que ser engraçada, elas ficam mais nervosas ainda. Nesse sentido, eu acho que tem 2 grandes problemas aí, né? O primeiro é a improvisação. Deu pra ver que essas 3 drags em destaque, né? Valentina, Trinity e Naomi Smalls têm dificuldade com improvisar e fazer graça assim, de modo rápido. E eu acho que o segundo fator aí é plateia. Quando elas estão ali entre si, só as drags, uma gongando a outra, é super tranquilo pra elas fazerem graça, porque elas já se conhecem, elas já têm intimidade uma com a outra e sabe uma forma de zoar uma outra em que talvez elas não levem pro pessoal, né? Mas aí quando eles têm um desafio, que tem uma plateia ali e que no caso elas têm essa pressão pra fazer essa plateia sorrir, realmente a coisa complica. Então eu acho que essas 2 coisas, né, improvisação e plateia, que acabou pesando no péssimo desempenho de Valentina, Trinity e Naomi Smalls. Mas eu acho que o grande destaque desse desafio não foi as drags, mas o momento em que a Lady Bunny ressuscita do caixão e começa a gongar todo mundo, mostrando porque ela é uma das drags mais engraçadas que existem. Eu acho que a hora que a Lady Bunny apareceu de fato, né, porque até então ela estava ensinando que estava morta, né, que era um cadáver. A hora que ela abre a boca e começa a gongar todo mundo, até mesmo o RuPaul, né, não perdoa ninguém, eu achei que foi assim o ápice do episódio no sentido comédia. Pra mim foi a melhor parte, assim. Então, se a gente fosse realmente eleger a vitoriosa do episódio, a grande campeã foi Lady Bunny. O melhor momento foi ela gongando todo mundo. Fora no final, quando ela reaparece atrás do espelho, né? Outro momento, assim, marcante de Lady Bunny nesse All Stars 4. É, igual você falou, um dos melhores momentos mesmo do roast foi quando a Lady Bunny, né, ressuscitou e começou a gongar todo mundo, até as pessoas que nem estavam na temporada, né, no caso da Bianca Del Rio e da Bob. E também um outro momento foi o espelho. Esse momento do espelho foi um outro momento também bem combinado. Não deve ter sido só eu que reparei, como você e outras pessoas. E aí depois, né, que as drags já se apresentaram e tudo mais, bem mais um desfile maravilhoso. Eu achei essa passarela Angelic White muito, muito linda. As drags, né, todas de branco, passando uma ideia, né, de paraíso, de anjo. Eu achei muito bonito. Eu achei que também foi uma das passarelas mais lindas que teve em RuPaul's Drag Race. Mas eu acho que essa também é a pegada do All Stars, né? As drags têm que mostrar que evoluíram, não só na arte que elas apresentam, mas especialmente no guarda-roupa, né? Porque quando a gente pega uma temporada comum, uma temporada tradicional de RuPaul's Drag Race, as drags nem sempre têm um guarda-roupa muito, muito foda, porque muitos ali são drags que não tem muito trabalho, né? Então elas não têm uma grana pra poder investir em looks.
Mas quando a gente pensa no All Stars, já é outro nível. Porque as drags já saíram de Drag Race, já fizeram fama, estão rodando pelo mundo pra poder ganhar seu dinheiro aí. Então, investir mais na sua drag, né? Então, acho que uma das grandes coisas, assim, que a gente vai ver no All Stars é desfiles maravilhosos. E eu acho que esse foi mais um que entra pra esse hall aí de grandes desfiles de Drag Race. E a grande surpresa ficou pra Monét X Change, né? Que na 10ª temporada sempre vinha com looks aí duvidosos. Tanto que foi uma das coisas que a Michelle até comenta, né? Que quando eu penso em Monét na passarela eu fico preocupada. E meio que ela representou o fandom no planeta Terra inteiro, né, de RuPaul's Drag Race. Porque a Monét, quando entra na passarela, a gente sempre fica assim, alerta. Qual que vai ser a bomba que ela vai desfilar? Mas dessa vez ela tava com um look assim perfeito, né, fazendo uma papisa maravilhosa. Então assim, eu acho que foi um desfile maravilhoso e a Monét merece o destaque aí porque ela conseguiu fazer um episódio perfeito, né? Ela foi maravilhosa tanto no desafio principal quanto na passarela. Então, se a gente for colocar aí alguém que teve um grande destaque nesse 5º episódio, foi a Monét com toda essa sua trajetória. E por mais que a Monét tenha a fama, né, de ir com aquela peruca curta, os cat wigs dela, acho que foi a primeira vez que ela apareceu nesse episódio com esse tipo de peruca, né? Eu não falo tanto assim pelo visual da passarela, porque o da passarela também foi curto, mas pelo menos ela foi uma das poucas que mostraram cabelo. No lip sync também, né? E ela tinha aquela fama de sempre ir com essas perucas e agora ela voltou, mas só que ela não com o mesmo tipo de peruca. E eu também achei assim que esse é o destaque pra ela, porque ela tanto foi bem no desafio quanto na passarela. E igual você falou também, no All Stars 4 elas têm que evoluir nesses visuais e até em evolução também algumas acabam gastando até a mais pra fazer certo tipo de visual, que foi no caso da Valentina, que quando ela entrou com aquele visual branco, ela falou que tipo gastou milhares de dólares por causa da seda que tinha no vestido. Mas assim, pra mim, as que se destacaram mais ainda na passarela, além da Monét, foi a Manila e a Trinity, que foram assim com visuais muito bonitos. Eu gostei muito daquela coroa da Trinity e o da Manila também eu gostei do visual inteiro. Esse foi mais um desfile perfeito que não tenho que criticar, né? Do tipo, tem que mudar isso, tem que mudar aquilo. Eu acho que foi tudo muito bem construído e as drags estão de parabéns. Mas aí depois, né, de serem elogiadas pelos looks e também criticadas pelo desempenho no desafio principal, vem RuPaul e dá a bomba, né? Manila e Monét são as vitoriosas da semana, então as duas vão dublar logo mais. Porém, todas que estão aí no fundo, né? Quem não foi top 2 da semana, tá automaticamente no bottom. Então, assim, né? Foi a primeira vez na história dos All Stars que o RuPaul mandou pro bottom 4 drags, ou seja, 4 drags podendo ser eliminadas. Antes a gente já teve até 3 drags com o rabo na reta, mas dessa vez com 4 eu achei assim bem inédito. Eu não esperava que ia ser assim, as 4 nas piores e as outras 2 pra ganhar. Então a decisão ia pesar assim muito mais. Isso que me deixou também surpreso, porque a Monique, ela foi bem. Pra ela ficar nas piores, tipo, foi de certa forma uma sacanagem. Igual fizeram com ela na 10ª temporada. Tinha episódio que era pra ela ganhar, igual o primeiro desafio, que todo mundo, pelo menos eu e você, né, igual comentamos, achamos que ela devia ter ganhado e acabou não ganhando. Então, de certa forma, teve outro tipo de, entre aspas, sabotagem com ela nesse episódio. Se fosse assim, pra basear no histórico dessas 4 que estão nas piores, eu acho que quem sairia pelo histórico seria a Valentina. Eu achei também meio injusto esse bottom 4 aí, porque primeiro que nunca teve, né? Então, não que isso seja motivo pra ser injusto, mas assim, tem aquele fator novidade. Mas a injustiça foi o fato da Monique ter sido colocada no mesmo balaio de quem foi pior do que ela, porque, ok, que ela não foi a melhor, mas ela também não deveria estar entre as piores. Então, ela merecia talvez aí um safe mesmo, básico, mas não tá no bottom. E aí, quando elas vão deliberar, eu entendo, tipo, a indignação da Monique em estar ali. E eu, particularmente, né, rachei da Valentina achar que não merecia estar ali, porque ela se jurava uma das melhores, né? E eu acho que ela se queimou aí com as demais drags, porque deu pra ver que ela tava incomodada com o fato de estar no bottom, mas por uma questão de defender a sua aliança, né? Porque ela vira e comenta que, na opinião dela, quem merecia estar no bottom era somente Monique e Naomi Smalls. Como se a Trinity não tivesse sido a pior de todas elas, né? Porque quando a gente pensa em bottom, a gente pensa no desempenho da semana, não é no desempenho de toda a temporada até o momento. Ok, que a Trinity foi muito bem nos últimos episódios, mas nesse ela foi mal, então ela mereceu estar ali. E a Valentina meio que tava ali só defendendo a si mesmo, que é normal, mas também a sua aliada, né? Então meio que eu acho que ela se queimou nesse momento quando ela diz, né, que pra ela, Naomi e Monique é que mereciam estar no bottom. Mas enfim, no fim das contas, é aquele drama que a gente sabe que é normal do All Stars, então ver as 4 ali, pra mim foi um choque, mas também eu acho que também foi uma forma de
sacudir, né, as drags, porque às vezes elas acabam ficando arrogantes demais com o desempenho que elas têm, dali em diante é aquela ladeira, né, só vão caindo. Então eu curti também, pelo menos, esse susto que a RuPaul deu nas 4 que estavam ali no bottom 4. De início das 4, eu tinha pensado que eliminariam a Naomi, porque a Naomi até então não teve nenhuma vitória, mas a Naomi, ela sempre ficou safe. Igual eu tava conversando com outro colega, que ela tava na pontuação 0. E a Valentina, por já ter caído no bottom, então ela já tava já com uma pontuação menor. E eu também achei, assim, bem sacana da Valentina falar que, tipo, pra mim, eu acho que tinha que ser a Monique e a Naomi, porque tava claramente evidente, todo mundo viu que a Trinity não se saiu nem um pouco boa. Então aí ela quis defender, né, a aliança igual ela tinha feito naquele episódio. Mas eu acho que a decisão delas, da Monet e da Manila, pode ser a Valentina. Quando a RuPaul decidiu quem tinha ganhado o lip sync, eu fiquei surpreso por ela ter escolhido a Manila, porque eu achei que a Monet foi muito mais engraçada no lip sync. As duas estavam engraçadas, mas só que acabou dando mais destaque, assim, pra Monet. Então quando ela falou isso, já me surpreendeu. E ainda quando ela falou, assim, que a Monet também ganhou o lip sync, me surpreendeu mais ainda, porque eu não tava esperando, assim, que tivesse essa vitória dupla. E depois ainda veio mais um outro baque, né? As drags já devem ter pensado, pronto, as duas ganharam, então se cada uma escolher um nome diferente, duas vão ser eliminadas. Só que a RuPaul já fala, então, essa semana as regras de All Stars foram suspensas até o segundo aviso e agora vocês se retirem para ir para sala de trabalho. Isso foi, assim, o que me deixou mais surpreso ainda. Para deixar mais surpreso, chegando lá na sala de trabalho, leem um aviso da RuPaul falando que a competição não vai ser mais dublar pelo legado, mas dublar pela vida, até ter um novo aviso de que as regras voltaram ou não. Aí, pra surpresa, a Lady Bunny aparece e fala pra elas olharem pra trás que as eliminadas estavam lá. Só que nessa parte que eu queria também chegar e comentar, que ali você já vê que esse All Stars está sendo bem a atuação. Com certeza foi gravado mais de 2 takes na mesma sala. Porque no momento que a Lady Bunny aparece, elas se assustam e a Monique sai correndo. Tipo, a Monique não ficou lá enquanto a Lady Bunny tava falando e enquanto as drags também estavam virando pra trás. Ela tinha sumido da sala. Aí depois passa um take, tipo, delas com a cara surpresa e a Monique tá lá de novo. Tipo, então é óbvio que é bem, assim, elaborado e combinado elas fazerem esses takes. Eu achei muito engraçado a hora que as drags, né, voltam pro workroom. Primeiro que elas já chegam lá surpresas por não ter tido nenhuma eliminação. E aí, pra completar, tem algo inédito, né, que é uma mensagem de RuPaul no espelho. Nunca teve uma mensagem de RuPaul no espelho. É sempre das drags para as drags, mas da RuPaul, né, da dona do show, foi a primeira vez. Então meio que rolou esse choque inicial, uma mensagem de RuPaul, falando, né, preparem-se para dublar por suas vidas. E bam, né, de repente aparece a Lady Bunny, assusta todo mundo. Eu ri muito da Monet correndo, porque deu pra ver que ela se assustou de verdade, coitada. Ela meio que ficou desesperada, né? E aí a gente viu mesmo essa outra parte de atuação, de encenação de Drag Race, que aí, no momento, a Monique tá correndo igual louca lá pro fundo da sala de trabalhos, e aí, na volta do take, né, já estão as drags todas reunidas em semicírculo, uma do lado da outra, bonitinho, né, todas muito bem quadradas na câmera, pra elas virarem pra trás e verem as drags eliminadas aguardando. Eu achei que realmente foi muito encenado esse momento, mas faz parte, né, do programa, e a gente já tá acostumado, né, nem tem muito o que vai reclamar, não. É isso aí, ok, RuPaul, faz o que você bem entende, que a gente aceita mesmo sem reclamar demais. E o que eu queria pontuar quando as drags voltam é como que a Farmore sempre se destoa do povo, né? E no caso sempre se destoa de modo negativo, porque todas as drags que no caso estão ali retornando pra competição, elas também estão no clima do roast do velório da Lady Bunny, né? Ou seja, todas de preto. Gigan de preto, Latrice de preto, Jasmine Masters de preto. Aí vem a Farmore toda errada de vermelho. Fia, por que você tá aprontando? Tipo, você não recebeu um memorando falando que o traje dele era específico, não? Mas enfim, eu curti bastante esse final. Acho que trouxe, né, de volta aí mais drama, mais diversão pra gente. Agora é aguardar pra ver como é que vai ser esse desafio aí que vai dar uma vaga de volta pra uma drag pra competição. E quando a gente pensa uma vaga, talvez seja até mais, né? Vai saber qual que é a proposta de RuPaul. Porque se ela não eliminou ninguém nesse episódio, talvez no próximo ela decida eliminar 2, trazer 2 drags. Então vamos ter que esperar pra assistir. Só sei que eu tô muito empolgado e muito ansioso porque, né, botou aí Latrice pronta pra poder provar que ela não é tão filler como ela tem sido nessa temporada, e a Gia, que é a rainha do drama desse All Stars, então vai ser ótimo rever a Gia trazendo drama. E vamos descobrir, né, quem que vai voltar pra competição. Eu aposto em Latrice, mas pode ser qualquer uma das 4, né?
Eu gostei bastante desse episódio por causa disso. Teve bastante surpresa e meio que se redimiu do último episódio, que eu achei também bem fraco. E também pelo fato da Jiagan voltar, né? Que Jiagan, acho que em qualquer programa de TV, é sinônimo de drama. Então, quanto mais tempo na TV ela tiver, mais drama ela vai fazer. Então vamos torcer, né, que o próximo episódio seja tão icônico, tão divertido, tão dramático e que compense, né, nossa 1h30 aí de sexta-feira pra poder assistir o RuPaul's Drag Race. Afinal de contas, por conta de RuPaul's Drag Race, a gente não tem saído fim de semana, né, porque dá 11 horas da noite começa o episódio e vai acabar 00:30. Então, assim, quem que sai depois de 00:30, né? Eu já não tenho idade pra isso, então acaba que meus fins de semana tem sido ficar aí acompanhando o Drag Race e a repercussão do episódio. Então vou torcer aí pra que o 6º episódio do All Stars 4 seja grandioso e que a gente, né, tenha muito mais coisas pra comentar e zoar nos dias após a exibição do episódio. Então estou animado. Vamos esperar, né? Porque o próximo episódio, pelo nome, né? Que eu acho que vai ser Lollapalooza, alguma coisa assim, já dá pra entender um pouco do que vai ser e ainda mais com aquela mensagem no espelho que a gente pode esperar um pouco do próximo episódio. Então eu também quero ver, porque com certeza vai ter algum outro twist e eu também não estava esperando que as drags voltassem nesse 5º episódio. Eu pensava que elas voltariam no 6º ou no 7º. Mas vamos aguardar pra ver o próximo, né? Então agora é ver quais são os twists que o RuPaul nos preparou e como que vai ser essa interação das drags eliminadas com as drags remanescentes. Porque com certeza há ressentimentos aí e é uma coisa que a gente adora ver, é a lavação de roupa suja entre as drags, né? No All Stars 2 teve muita lavação de roupa suja, no All Stars 3 teve, com certeza nesse All Stars 4 vai ter. E como a gente tá aí pelo drama, pelo babado, pelo barraco, então que venha mais tretas aí em RuPaul's Drag Race. E o jeito é aguardar. Por hoje é só, muito obrigado por nos ouvirem. Não se esqueçam de se inscreverem em nosso canal e curtir nossas redes sociais, Draglicious e Fusco News. Links na descrição. Aqui é o Rod. E aqui é o Saulete. Até o próximo Batendo Cabelo com Rod Saulete.